Aí só me avise, por gentileza. Legal. Bom dia, pessoal. Aqui é Marcos Beccari e essa é a nossa terceira gravação do curso Design, Política e Discurso. Estou aqui na companhia do professor Guilherme Altmaier, da ESG-UERJ. Diga oi, Guilherme. Olá, Hoje... Oi. E hoje a gente vai falar do tema das violências visíveis e invisíveis, né, a partir da leitura dos seguintes textos, os capítulos 7 e 8 do livro Autodefesa, uma filosofia da violência, de Elsa Dorning, publicado no ano passado pela UBU, né, e o capítulo 1 do livro Diante da Dor dos Outros, publicado originalmente em 2003. E devo dizer, antes de tudo, para não esquecer, que a minha ex-orientanda, Mariana Provence, que atualmente trabalha com projetos sociais de amparo a mulheres violentadas, né, vítimas de violência, gravou uma aula muito boa, né, sobre o texto da Elsa Dorn, e aula essa que está disponível no meu canal do YouTube, ela num curso que eu estou ministrando para graduação, né, e esse canal meu do YouTube não é o mesmo que esse do NEDAD, que é do nosso grupo de estudos, né. Enfim, eu sugiro para quem quiser, como abordagem complementar, assim, assistir a aula da Mariana, que ela traz exemplos, digamos assim, práticos, no caso do design gráfico, de como representar, né, a mulher, ou seja, ela enfrenta esse desafio prático no próprio trabalho dela, no TCC, que foi onde eu orientei ela e tudo, né. Bom, vou começar pelo texto da Susan Sontag. A Fernanda colocou o link ali, obrigado, Fernanda. Que é não apenas um texto provocativo, né, esse da Susan Sontag, como de fato introduz as questões sobre as quais a Elsa Dorling vai se debruçar com tanto afinco, né. Eu farei comentários breves, na medida em que o texto também é breve, né, e talvez o Guilherme tenha até mais coisas para comentar. Desculpa, pessoal, fico parando aqui porque eu preciso ficar autorizando as pessoas a entrarem. Bom dia, Estevão e Maria Tereza, que entraram agora. bom dia. Bom dia. Bom, como o próprio título do livro, né, nos indica, Diante da Dor dos Outros, o problema abordado pela Sontag é o modo como nos são apresentadas, né, essas imagens da dor dos outros, né, considerando que essas imagens já se tornaram, ao longo do século XX, uma espécie de lugar comum. Então, as questões que a Susan Sontag nos coloca, a partir de um texto da Virginia Woolf, né, são mais ou menos as seguintes: de que maneira a representação da dor dos outros nos influencia? O que provocam em nós exatamente, né? Estaríamos não mais sensibilizados, ou de certo modo insensibilizados, pelo bombardeio de imagens, né? E logo nesse primeiro capítulo, a autora coloca em xeque uma premissa que está por trás dessas questões, né? Eu tomo liberdade de abrir aspas aqui na página 12. Nenhum nós deveria ser aceito como algo fora de dúvida, quando se trata de olhar a dor dos outros, fecha aspas. Ou seja, ela evidencia o quanto esse nós, nessas perguntas, né, de que maneira a representação da dor dos outros nos influencia, o que provoca em nós e tal, o quanto esse nós já pressupõe algum tipo de consenso em relação à violência, né? E como esse suposto consenso acaba ele próprio regendo ou balizando a compreensão da representação, no caso dos horrores da guerra, da dor e da catástrofe, né? O interessante, na verdade, nessa discussão é que a Sontag mostra como a Virginia Woolf também colocou esse nós em questão, mas, digamos assim, não foi fundo o suficiente nessa crítica, porque ela se limitou a distinguir nesse nós certa oposição de gênero, né? Uma oposição, diga-se de passagem, bastante genérica e talvez até gentrificada na medida em que atribui o gosto pela guerra como um traço essencialmente masculino, né? Então a Susan Sontag explicita, né, a sua crítica a Virginia Woolf a partir dessa frase, por exemplo, eu vou abrir aspas de novo, na página 14. Depender das fotos, como faz Woolf,
apenas aquilo que confirma uma aversão geral à guerra, é esquivar-se de um engajamento com a Espanha como um país que tem história, é descartar a política. Fecho aspas. Descartar a política significa aqui descartar precisamente todas as reações que estariam para além daquele nós conciliatório, como um horizonte superior pretensamente instruído. É o termo, inclusive, né, usado pela Woolf. Assim, nós, os instruídos, né? É como se houvesse um mundo cor-de-rosa no qual nós, pessoas instruídas, saberíamos o quanto a guerra é não apenas evitável, dispensável, mas também, né, somente por nossa civilidade, saberíamos sempre como evitá-la, né? E a partir dessa problematização, a Susan Sontag introduz algumas ponderações sobre como as imagens da dor dos outros tendem a inspirar discórdia, fomentar a violência ou criar a apatia, muito mais do que levar a um consenso civilizatório contra toda forma de violência. Daí a autora lança essa afirmação contundente, abraço de novo na página 14. Para o militante, a identidade é tudo, e todas as fotos esperam sua vez de serem explicadas ou deturpadas por suas legendas. Fecho aspas. Essa é uma das provocações levantadas nesse texto, né? O quanto o impacto dessas imagens depende, em última instância, de com quem nós, espectadores, nos identificamos. Ou seja, o quanto a identificação e a desidentificação com quem sofre é determinante, né? E essa segunda provocação, aliás, essa é uma primeira provocação. E tem ainda uma segunda provocação que a Susan Sontag suscita, que se localiza no seguinte trecho, abro aspas. De fato, há muitos usos para as inúmeras oportunidades oferecidas pela vida moderna de ver, à distância, por meio da fotografia, a dor de outras pessoas, fecho aspas. Com isso, a Susan Sontag questiona aqui o quanto a representação da dor dos outros tende a nos distanciar mais do que nos aproximar desses outros que sofrem, né? Então são essas duas questões, né? Eu acho que essas duas questões que a Sontag levanta, quais são essas duas questões? A identificação, né, o quanto a identidade, a identificação e o distanciamento são determinantes, né? Essas duas questões podem nos conduzir ao texto da Elsa Dorn, para eu não me estender também aqui. Mas para isso vale a pena lembrar rapidamente o texto da Jeanne-Marie Gagnaban, que a gente leu na primeira aula, em que a autora analisa a novela kafkiana, né, chamada Na Colônia Penal, encarando-a como uma narrativa que sintetiza avant la lettre, né, ou seja, antecipadamente, um longo processo histórico de sistematização anônima da violência. Isso é pertinente porque esse aspecto anônimo da violência é, de certo modo, contraposto pelo enfoque da Elsa Dorn. Porque uma das questões que a Dorn investiga ao longo do seu livro todo, em especial nos capítulos que nós lemos, né, é de onde vem esse ímpeto de fazer da identidade, ou seja, não algo anônimo, o eixo fundamental para o exercício da autodefesa enquanto uma postura e uma atitude política, né? E na primeira metade do livro, num resumo muito grosseiro, a Elsa Dorn delineia os processos históricos de formação dos discursos liberais que legitimam o exercício da autodefesa, sempre a partir da ideia de propriedade, né? Então a autodefesa como se fosse legitimada para você defender a sua propriedade. Já na segunda parte do livro, que é onde se localizam os capítulos que a gente leu, a Dorn enfatiza a autodefesa minoritária, digamos assim, ou seja, a reivindicação de autodefesa por parte de grupos historicamente deslegitimados, ou seja, que nunca tiveram também direito à autodefesa, e sequer tiveram propriedade, enfim, sobre suas próprias identidades, inclusive. Então, de um lado, a Dorn começa mostrando como a própria ideia de insegurança na maioria das vezes, um efeito da proteção que o Estado se propõe a oferecer. Então, a insegurança já está, digamos, é uma parte constitutiva da segurança oferecida pelo Estado. Entretanto, nas palavras dela, na página 250, eu abro aspas,
Promover um pacto de segurança e incorporá-lo a algumas agendas militantes teve como consequência última a criação de certo tipo de militância, uma forma de autodefesa protecionista, deletéria, porque é articulada a uma cartografia emocional enganosa. Fecho aspas. Ou seja, é mais ou menos a lógica que ela vai criticar ali, daquilo que a gente poderia chamar de lacração no Brasil, assim, o que se mostra historicamente muito mais enraizado e complicado na cultura norte-americana do que na nossa, né? E há um trecho mais contundente quanto a isso na página 252, abro aspas. As instituições judiciárias do it yourself, ela coloca a sigla, né, DIY, se constituem em simulacros monstruosos. Se a questão é não recorrer à polícia e à justiça dominantes, autorizam-se de fato expressões que colonizam os coletivos. Fecho aspas. Então, a questão é que no contexto histórico norte-americano que ela descreve, né, os modos pelos quais tais movimentos procuram instituir uma segurança do it yourself foram, em sua maioria, apenas uma versão espelhada, segundo ela, e mais violenta da mesma estrutura estatal e hegemônica pela qual as minorias são historicamente perseguidas e dizimadas, né? Em outras palavras, a Elsa Dorn assinala como essa estratégia identitária, né, que ela julga inclusive nacionalista, separatista e essencialista, culmina com frequência num simulacro irrefletido e acrítico do mesmo dispositivo que vem a justificar a chamada proteção estatal. E dessa forma, me parece que o argumento da Elsa Dorn é bastante similar ao que o Foucault já havia feito em relação às práticas de resistência e contra-conduta, enquanto elementos internos e nunca externos à hegemonia contra a qual essas práticas se insurgem. Ou seja, a Elsa Dorn vai salientar em vários momentos que todas as defesas possíveis contra determinada forma de opressão já estão em larga medida previstas no jogo de forças que institui essa forma de opressão. E a estratégia mais efetiva para ela, então, é também a mais difícil, que é expor as regras invisíveis que sustentam esse jogo de opressão e violência, de modo a criar uma visibilidade imprevista e, portanto, uma subversão do jogo. E quanto a isso, eu acho que o exemplo mais instigante abordado pela autora consiste na análise que ela faz do videogame Hey Baby. Ela também fala lá das campanhas de violência contra a mulher e tudo, mas eu acho que ali, no Hey Baby, a coisa é mais... que é uma análise muito complexa desse jogo, com muitas camadas, né? A proposta do jogo, e essa proposta a Dorn elogia, né, é mostrar que a experiência sexista é, antes de mais nada, uma experiência cotidiana e vivida diariamente por todas as mulheres. Por esse motivo, o jogo é sem dúvida mais realista do que lúdico ou qualquer outra coisa. Mas a Dorn vai criticar o imaginário pelo qual o jogo projeta esse aspecto realista. Então o problema ali não é o imaginário vingativo de fazer justiça com as próprias mãos, digamos assim, mas o imaginário típico e distorcido da situação do assédio, né? Porque todos os agressores no jogo possuem pele escura, são pessoas desconhecidas e anônimas, além de aparecerem sempre numa rua escura perigosa. E a gente sabe, né, que, na verdade, boa parte dos assédios, se não for a maioria mesmo, é causada por pessoas conhecidas em vez de desconhecidas, em lugares privados e supostamente seguros, como o ambiente de trabalho ou mesmo no interior do próprio lar, no ambiente familiar, portanto. Ou seja, não há qualquer suspeita de perigo, onde não há qualquer suspeita de perigo, né? E ao omitir esse fato, ou essa situação típica, o jogo Hey Baby projeta um imaginário nada realista, na verdade, e sim, pelo contrário, tão surreal quanto problemático, que é a ideia de que a violência contra as mulheres é causada somente por homens desconhecidos, de pele escura e classe baixa, e sempre em espaços distantes da vida privada, né? A questão que a Dorn levanta, então, é o quanto esse jogo serviria de fato no combate à violência contra as mulheres, ou se, na verdade, acabaria contribuindo com a manutenção dessa violência ao distorcer e ocultar aspectos cruciais dessa situação de assédio, que é tão, de fato, cotidiana para as mulheres.
E dito isso, a autora vai para outro aspecto do jogo. Eu abro aspas na página 261. Mas Hey Baby também pode ser lido como uma fábula do empoderamento, que busca produzir uma subjetividade potente contra representações vitimizantes em geral, mais admitidas, e que convergem para as estratégias políticas de recurso à proteção estatal. Fecho aspas. A partir daqui, a crítica da Elsa Dorning se aprofunda de maneira brilhante, eu acho. Porque ela mostra o quanto a projeção de uma subjetividade empoderada, nesses termos, sempre depende de uma mediação, no caso do jogo, um fuzil, né? E corre o risco de se reduzir a uma espécie de imediatismo totalmente ineficaz. Ou seja, no caso do jogo, o prazer de massacrar os assediadores é o exato oposto da impotência total que as mulheres muitas vezes sentem perante a violência sexista. E considerando o ciclo repetitivo do jogo, cujas tramas se estende ad infinitum, né, a Elsa Dorning assinala de maneira muito perspicaz essa segunda camada discursiva do Hey Baby. Eu abro aspas de novo, na página 262 e 263. Em pouco tempo fica entediante massacrar com tanta facilidade esses sexistas banais. Aparece então a dimensão repetitiva da violência sexista, a inutilidade e a falta de sentido da desproporcionalidade da resposta. De que serve a USE, que é o fuzil, né, se os assediadores continuam aparecendo de novo e de novo? De que serve massacrá-lo se nunca posso estar sozinha tranquila? Hey Baby oferece um olhar crítico acerca da violência sexista. O que a torna insuportável não é tanto nossa incapacidade de fazer alguma coisa, de agir em relação a ela, mas a sua inevitabilidade. A conclusão, portanto, é aporética. O prazer da vingança é substituído pela consciência infeliz de que isso não serve absolutamente para nada. Ora, é nessa aporia que reside o esgotamento do político. Fecho aspas. É nesse esgotamento político que a Elsa Dorning vai situar, vai localizar de maneira tão polêmica quanto incisiva, o discurso contemporâneo do empoderamento. E nesse aspecto, o jogo Hey Baby é bastante emblemático, porque a sensação prazerosa, né, da vingança imediata vem a ilustrar, segundo a Dorning, um princípio fundamental do neoliberalismo, que é o princípio meritocrático, nesse caso de uma autonomia a ser assumida, como se o empoderamento fosse uma mera questão de escolha, como se todos e todas, né, pudessem simplesmente dar um basta ao sofrimento, né, à opressão e à violência, com um simples estalar de dedos. Dessa forma, por meio desse discurso neoliberal de empoderamento, o jogo Hey Baby oferece uma promessa simplesmente irreal, que é a promessa de que, diante do assédio, qualquer mulher tem o poder de se defender, basta querer. É uma promessa, né? Eis o discurso que está por trás desse jogo e que Elsa Dorning soube capturar com muita precisão e perspicácia. Mais do que isso, ela mostra com muita clareza o quanto esse discurso é insidioso e problemático, na medida em que, abro aspas de novo na página 264, o rifle desempenha o papel de personagem principal, não a mulher, né? É ele o verdadeiro herói do jogo, muito mais do que a vingança. Somente a arma tem o poder de. Ela intervém nesse jogo para restaurar a integridade corporal e sexual da vítima. É a arma que defende a vítima. É como se a arma substituísse o marido, o Estado ou a lei que fracassaram ou se recusaram a protegê-la. Fecho aspas. Ou seja, a figura da arma desempenha o mesmo papel discursivo, como ela coloca, né, do marido ou da lei, que é o papel de uma instância a qual se delega o exercício da violência que a mulher supostamente não é capaz de exercer. Nota, portanto, que em vez de empoderar as mulheres, a arma oferecida pelo jogo Hey Baby apenas reitera o lugar de absoluta impotência, que é tradicionalmente reservado às mulheres, e isso sob o pretexto neoliberal que promete justamente o contrário. Né, que vai prometer o quê? Que o empoderamento é uma questão de escolha, basta querer para ter poder. Então isso é a contradição. A questão central, então, é a ilusão do empoderamento enquanto um falso dispositivo de autodefesa. É uma falsa autodefesa não só porque reforça o lugar no qual as vítimas serão sempre obrigadas a se defenderem, reforçando, portanto, um lugar no qual a agressão sempre vai se repetir infinitamente,
mas principalmente porque, em última análise, o empoderamento pressupõe a incapacidade da vítima de se defender por conta própria, oferecendo-lhe, então, uma defesa a partir dos mesmos mecanismos que violentaram essa própria vítima. Dito de outro modo, eu finalizo por aqui, o argumento da Elsa Dorn é basicamente o mesmo que Foucault empreende, eu já tinha dito isso, na verdade, né, ao falar de prática de resistências e contra-conduta. Ou seja, todas as defesas possíveis contra determinada forma de opressão, para Foucault, já estão previstas no jogo de força que institui essa forma de opressão. O difícil e mais efetivo é expor as regras invisíveis que sustentam esse jogo de opressão e violência, de modo a criar uma visibilidade imprevista e, portanto, uma subversão do jogo, né? Guilherme, quero te ouvir agora e peço desculpa pela extensão da minha fala. Obrigado, Marcos. Obrigado pela introdução aos textos, super pertinente, todas as suas colocações. Eu vou fazer alguns comentários já um pouco expandindo o que você colocou, né? Não tanto focado na apresentação do texto, porque eu achei curioso, né, que esses dois textos foram escolhidos de forma separada, mas quando a gente percebe, eles realmente se conectam, e se conectam, inclusive, a Dorn cita esse texto da Sontag nas notas de rodapé, né? Depois que eu descobri isso, eu falei que ótimo, porque, né, tem essa relação, apesar dela dizer que a Sontag está tratando da violência com relação às guerras e tal, mas eu acho que essa comunicação da interpretação de ambas com relação às imagens e à fotografia são muito próximas, né, muito convergentes, né, porque eu acho que ambas colocam em dúvida essa ideia de que as imagens, né, como uma experiência compartilhada, poderiam unir as pessoas, né, de boa vontade contra a guerra, contra a violência de gênero, e isso falando um pouco do que a Dorn aborda sobre os anúncios de violência de gênero nos metrôs e nas áreas públicas, né, com relação a essa representação de uma mulher frágil, né, de uma mulher que está ali sendo vítima e que o próprio agressor nunca é mostrado, né, e o quanto isso é interessante e a própria Dorn vem falar disso, né, dessa ideia de que esse agressor quase se sente ali contemplado por essa representação da violência, né, sem ele estar presente, como sendo quase que um troféu para o agressor. E a Sontag, ao mesmo tempo, como você já colocou, também traz a questão da guerra, e achei um pouco simplista também com relação à definição de gênero da guerra, né, do homem e da mulher. Lembrei da Margaret Thatcher declarando guerra aqui contra a Argentina. Enfim, eu não acho que seja tão possível simplificar dessa maneira, mas acho que também isso conecta os dois textos um pouco, né? E essa ideia do nós, como você já colocou, né, como generalizando os que se preocupam e que as fotografias despertariam em todos nós uma repulsa, né, que dispararia uma reação, que provocaria uma ação de combate a essas injustiças, e você já bem colocou, isso não acontece, né? E aí eu trago uma citação do Bates, que a Dorn traz no texto dela, traz várias citações do texto Câmara Clara do Bates, justamente para pensar essas ações da fotografia, né, os efeitos da fotografia. Eu acho que uma pequena citação que ela traz do Bates une, né, conecta esses dois textos, né, que ela fala, abre aspas, né, a fotografia é violenta, não porque mostra violências, mas porque a cada vez enche de força a vista, e porque nela nada pode se recusar nem se transformar. Então, essa ideia de sedimentar ali na fotografia é algo que a gente não, por conter absolutamente aquilo que procura representar e congelar aquilo, nos impede de, inclusive, refletir a respeito disso, né? Achei interessante nesse sentido como colocar. Tá ruim aí para vocês, gente? Tô vendo que vocês estão falando no chat. Tá tudo bem? Desculpa, Guilherme, eu perguntei se estava tudo bem pro pessoal, que para mim tá cortando, mas eu acho que os barulhos daqui, deve ser. Tá, mas desculpa, eu não queria te interromper. Não, imagina, não, é só que eu vi o chat aqui. Aí, a partir desses dois textos, e lembrando, né, dessa ideia de, principalmente o da Dolin, onde ela coloca, voltando aos anúncios que ela fala, eu acho que me marcou mais a parte do texto que ela fala dos anúncios, né, da sem defesa, né, dessa
representação da vitimização da mulher me lembrei muito de um texto que a gente tratou num curso que a gente finalizou lá no MASP, que se chama Colonialidade e Gênero, da Maria Lugones, sobre essa ideia de construção da figura da mulher. E eu acho que a Dolin traz um pouco isso, quando ela vem falar que aquela mulher representada pela violência é uma mulher branca, é uma mulher magra, é uma mulher com esse corpo normatizado, né? E aí traz para a discussão essa ideia de que mulher que é essa que é definida pelo feminismo e representada nessas lutas, né? Que mulher universal é essa? E que mulheres que não estão sendo representadas ali porque não fazem parte desse rol de representação, né? Então, acho que isso fica muito claro, e Maria Lugones traz justamente essa discussão de definição do que é o gênero, né? Do que seria gênero, como sendo um projeto absolutamente eurocêntrico, né? Colonial, que faz com que as nossas chaves de interpretação, eu acho que de ambos esses textos, seja a partir dessa definição do que a gente entende de gênero, do que se construiu da mulher como sendo essa pessoa frágil e tímida e que está no lar e que, enfim, né, dentro daquele lugar burguês europeu, quando que, na verdade, isso só reforça essa espécie de fragilidade suposta da mulher, né? Nesse sentido, eu acho que isso traz bastante, Dolin traz bastante premente essa questão. E aí, eu acho que ambos os textos também deixam claro, né, essa dicotomia dessas oposições binárias do superior, do inferior, né, do racional e do irracional, do primitivo e do civilizado, quando no jogo aquele agressor ele tem a pele mais escura, ele tem um outro aspecto, né, e eu acho que isso conversa bastante, inclusive, com o nosso último encontro, né, quando a gente já está falando um pouco dessa ideia de colonialidade a partir das noções de gênero, né. Então a Dolin vem falar dessa territorialidade sentimental, que em quadros espaços estigmatiza corpos, né, e naturaliza essa agressão, vitimização, segurança e insegurança, essa ambiguidade, né, essa dicotomia, faça você mesmo, né, de uma atualização neoliberal do indivíduo, autossuficiente, descoletivizado, né, que anula a ideia de coletividade, e ela traz no texto, ela conta a história, né, da conformação das milícias de segurança, e é muito interessante para mostrar essa relação e tornar visível essa relação da problemática toda de que o que é unir lutas, se essas lutas realmente estão se unindo, se elas estão se dando de uma forma né, que consegue visualizar e abranger todos os corpos. E aí fiquei pensando muito nos processos de gentrificação, você já usou esse termo um pouco antes, Marcos, justamente para a ideia, né, e eu acho que eu trago um pouco uma experiência minha de gentrificação, porque eu morei muitos anos na Inglaterra, em Londres, e eu vivia num bairro que era justamente um bairro muito difícil de viver, mas que nós éramos uma comunidade gay que era os primeiros a chegar nesse bairro, e que aos poucos foi limpando esse bairro, foi higienizando esse bairro, foi expulsando dali os imigrantes, foi expulsando dali uma certa diversidade, e abrindo espaço. E é engraçado que esse mesmo bairro onde eu morei há 10 anos atrás, ou mais, ele hoje é um bairro tomado por escritórios e bancos e etc. Por quê? Porque a gente estava lá na frente, abrindo esse espaço, né, sendo subversivos e criando esse ambiente enfim, quase hipster nesse sentido, né, de pensar esse lugar como sendo possível de articular e também como sendo um lugar possível de criar comunidade também, que acho que é uma das problemáticas também, né, do que é isso de estar criando uma comunidade. Então achei interessante fazer uma relação um pouco com essa vivência que eu passei, e quem trabalha muito bem essa questão da gentrificação é a Sarah Schulman, num livro que chama Gentrification of the Mind, onde ela vai falar da Nova York, do início dos anos 1980, e de como os movimentos queer mais subversivos vão sendo pouco a pouco higienizados pelas campanhas, pelas representações fotográficas, como a gente está conversando a partir desses dois textos, da violência, e como pouco a pouco essas áreas acabam se transformando e se higienizando. E aí lembra muito o texto da Dolin, quando ela vai falar que essas milícias gays, né, de proteção,
contra outras minorias que são uma ameaça violenta por serem homofóbicas, também mostrarem uma homofobia, vai definindo que cara que tem esse homossexual, esse homem homossexual, né, que ele é branco, que ele usa jeans, que ele é atlético, e vai, ao mesmo tempo, gerando essa indiferença com relação às outras populações, e um apagamento com relação às outras populações. Então, de novo, o texto da Maria Lugones me volta muito fortemente nesse sentido de definição colonial, porque eu imagino que essa comunidade e essa definição do que seria esse gay ideal, ela parte já de toda uma estrutura que faz com que você leva você a repelir o outro, né, o diferente, e criar sua comunidade já a partir de um racismo estrutural, de alguma forma, né. Então, achei interessante esse jogo entre os dois. Eu não estou trazendo tantas informações, você falou da Sontag, mas eu acho que o livro dela e esse capítulo que a gente propôs, ele é curtinho, né, e eu acho que ele parece que ainda falta ali nele para a gente entender o que ela está trazendo, mas eu acho que se resume basicamente essa ideia de, como você já colocou, de uma ineficiência do efeito da fotografia, né, de afetar, e também nessa ideia de uma espécie de, que eu acho que a Dolin também traz, de um certo fetiche da violência, né, de um certo prazer e uma certa perversidade com relação a ser exposto a essas imagens, e aí lembro do que aconteceu agora há pouco, né, do assassinato da Kathleen, né, daquela mulher grávida que foi assassinada aqui no Rio de Janeiro pela polícia militar do Estado. E aí, quando a gente vem falar, e você cita, né, a questão do Estado prover insegurança, eu fico pensando o quanto o Estado está provendo a insegurança para muitas populações desde sempre, né. Então, eu acho que é um pouco os comentários que eu queria fazer, Marcos. Também não quero me expandir muito, porque eu acho que a gente agora abre para discutir, porque eu acho que tem várias outras questões para a gente trabalhar, mas acho que a princípio seria isso, para esse primeiro momento, YouTube. Muito bom, Guilherme. Obrigado. Só complementar muito rapidamente que essa questão da segurança ou insegurança do Estado é o objeto central da Dorn, né? Uhum. E que são coisas que não vêm de fato separadas, assim, ou seja, o Estado, para fornecer segurança, ele precisa, assim, discursivamente, não só discursivamente, na verdade, enfim, na prática mesmo, garantir certa insegurança também, né? Uhum. Enfim, Bianca, pode, por gentileza, pausar a gravação para a gente... Tá.